nesses últimos dias, e eu quero fechar essa série hoje. Nós temos feito uma série de ministração chamada Uns aos Outros. Amém? E a gente vai falar algumas coisas nessa noite que nós devemos fazer uns aos outros e que não devemos fazer. Amém? O culto de domingo é reservado para esse tipo de palavra em relação à vida da igreja. Eu quero que de início você abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6. Nós vamos falar hoje de algumas atitudes que Deus espera de nós na vida comunitária ou na vida de comunidade da igreja. Hoje é um culto onde nós estaremos participando da mesa do Senhor, da ceia, e essas palavras elas servem para despertar o nosso coração para o entendimento da responsabilidade que nós temos com o corpo de Cristo. A responsabilidade que nós temos não com o pão somente, mas com o irmão que está sentado ao seu lado agora. E o quanto Deus nos exorta na sua palavra de como deve ser a nossa postura em relação ao nosso relacionamento uns com os outros. Amém? Gálatas capítulo 6, versículo 2, quem encontrou diga amém. Amém. Diz assim: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Amém? Amém. Eu quero começar com esse texto, o texto que nós ministramos pela manhã, no primeiro culto, falando um pouco sobre o nosso comportamento diante das circunstâncias ruins que acontecem na vida daqueles que caminham conosco, dos nossos irmãos. Se você for ler o versículo 1, quero que alguém leia o versículo 1 desse texto, por favor. Se um homem chegar a ser surpreendido em algum delito, vós que sois espirituais, corrige-o, tal com espírito de mansidão, e olhar por ti mesmo, para que também tu não sejas tentado. Esse texto começa falando sobre quando os nossos irmãos fracassam na fé, ou quando os nossos irmãos erram. E uma das grandes verdades em relação à nossa responsabilidade como discípulos de Jesus está justamente nessa ocasião quando o irmão erra. E eu quero começar por aqui hoje. Nós falamos semana passada sobre amai-vos uns aos outros com um novo mandamento. Qual o novo mandamento? O novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Assim também amai uns aos outros. E esse amor é melhor demonstrado quando nós estamos diante da fraqueza do irmão. A melhor oportunidade para nós demonstrarmos esse amor não é quando o irmão está forte. Não é quando o irmão está bem. Porque quando ele está bem é fácil amar ele. Quando ele está bem é fácil dar risada com ele, é fácil sorrir com ele, é fácil dizer para ele: você é uma bênção, aleluia, glória a Deus. Fácil, ele está bem. Mas o grande desafio do nosso amor como discípulos de Jesus vem no momento em que o teu irmão falha. E aí é o que diz no começo desse texto. Irmãos, quando algum irmão for surpreendido no erro, e aí ele chama a atenção dizendo: vocês que são espirituais, vocês devem corrigir o tal com espírito de brandura ou mansidão. E aí ele explica o motivo pelo qual nós devemos ter essa mansidão. Ele diz: olha para você, o próximo pode ser você. Então ele nos dá um ensinamento de que quando o meu irmão erra, ele não deve ficar sem correção. Está bem claro isso, não é verdade? Mas ele me ensina como essa correção deve ser aplicada. Primeiro, ela deve ser aplicada com mansidão. É aquilo que nós ensinamos sobre a diferença entre confrontar e afrontar. Afrontar é mostrar o seu erro e humilhar você. Então eu pego o seu erro e começo a lhe martirizar. Confrontar é mostrar o seu erro, mas dizer para você: olha, você pode melhorar. Você pode ser melhor que isso. E eles dizem: olha, vocês precisam fazer isso com um espírito de mansidão. Olhem para você mesmo, porque você também pode cair no mesmo erro. E aí no versículo que nós lemos, o versículo inicial, ele diz assim: levai as cargas uns dos outros. O que ele está querendo dizer aqui? Ele está querendo dizer que em dado momento da nossa fé,
alguns dos nossos irmãos vão precisar da nossa ajuda espiritual para carregá-los. Carregá-los em que sentido? Em oração, levando eles a entender qual é o seu papel como discípulos de Jesus e trazendo essa visão. Então, quando a Bíblia diz levai as cargas uns dos outros, o que é que ela está querendo dizer? Ela está querendo dizer que eu devo me preocupar com você. Amém? Com aquilo que acontece na sua vida que tira você da vontade de Deus. O segundo texto que eu quero ler com os irmãos nessa noite está em Romanos capítulo 15, versículo 14. Romanos 15, versículo 14, que diz assim: eu próprio, meus irmãos, certo estou a respeito de vós, que vós mesmos estáis cheios de bondade, cheios de todo conhecimento, podendo admoestar-vos uns aos outros. Amém? Amém? Você vai ver que os versículos que nós vamos ler em seguida, eles são versículos que nos ensinam como manter o outro firme. Aqui Paulo fala sobre admoestar, que é a mesma coisa de orientar, ou dar a direção ao irmão. Tem pessoas que com um conceito de orgulho, às vezes no coração, elas dizem assim, não, eu só ouço o que o pastor diz. Mas existem irmãos do seu lado que são instrumentos de Deus para abençoar a sua vida. E é prudente ouvi-los, porque muitas vezes o pastor não está por perto. E a pessoa que Deus colocou perto de você é justamente aquele irmão que você precisa ouvir. Às vezes essa realidade se aplica na casa, na família e por aí vai. E quando nós começamos a entender que nós precisamos estar prontos para admoestar, que é instruir, ensinar o irmão, nós temos que nos preparar espiritualmente. Aí o próximo versículo que eu quero ler com vocês está em 1 Tessalonicenses 5,11, que diz assim: por isso exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. 1 Tessalonicenses 5,11. Exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Você vai perceber que a maioria dessas direções, elas partem de Paulo. Paulo foi talvez dos apóstolos do Novo Testamento, aquele que mais falou a vida da igreja. E primeiro ele manda nós levarmos as cargas uns dos outros, depois ele manda nós admoestarmos, Tiago manda nós confessarmos as nossas culpas, vamos ver isso daqui a pouco. Mas aqui Paulo está falando de duas coisas que nós precisamos aprender a fazer. Nós precisamos aprender a exortar os nossos irmãos e precisamos aprender a edificá-los. A palavra exortar aqui, ela não tem somente a característica de repreensão, mas exortar é como se fosse dar um alerta ao irmão. Dizer para ele assim, meu amado, cuidado, você está correndo perigo. E é importante nós entendermos isso, porque às vezes nós transferimos essa responsabilidade para o pastor, para aqueles que são pastores, para aqueles que estão diante de nós, cuidando das ovelhas e tudo mais. Só que aqui a Bíblia está dizendo que essa é uma responsabilidade comunitária. Eu preciso aprender a ser exortado quando eu erro, a ter a minha atenção despertada quando eu erro. Então ele diz assim, olha, vocês precisam exortar uns aos outros. Exortar também tem a característica de animar ou despertar o irmão quando ele está passando por uma fase difícil. E todos esses últimos versículos que nós lemos, eles visam evitar aquilo que nós lemos no primeiro versículo. Visam evitar que o irmão caia. E quando é às vezes que o irmão começa a cair? Quando ele começa a negligenciar as disciplinas espirituais, como a oração, o jejum, a leitura da palavra. E uma das disciplinas espirituais mais importantes no nosso caminhar com Deus, que é o congregar. Estar juntos. Congregar não é só irmos ao culto buscar alguma coisa. O momento em que congregamos deve ser um momento de fazer isso que ele está dizendo aqui. Ele diz exortai-vos, mas ele diz também edificai-vos. Nós fomos pastor em uma outra igreja no interior e nós fizemos
um trimestre, né, de edificação na igreja. Então, o desafio era assim: se você encontrasse qualquer irmão da igreja, você fazia uma pergunta aí. Aí dizia assim: o que é que você tem aí, meu irmão, para me edificar hoje? E ele tinha que responder com algo da Bíblia. Pergunta para o seu irmão: o que é que você tem para me edificar hoje? O que é que você tem para me edificar hoje? Qual era o propósito desse trimestre de edificação? Era incentivar os irmãos a lerem a Bíblia. Para quê? Para que eles pudessem ter o que falar para o irmão. A Bíblia mostra aqui que a responsabilidade de edificar uns aos outros é uma responsabilidade de todos. Amém? Amém. Então olha para esse irmão carinhosamente e diga assim: eu preciso da sua ajuda para caminhar na fé. Amém? E essa ajuda vem por meio da oração, mas ela vem também por meio desse se preocupar com o outro, de se edificar, de você olhar para o outro e dizer assim: eu preciso ser desafiado a crescer, eu preciso ser desafiado a amadurecer na fé. E quando você começa a fazer isso, esse desafio começa a aparecer, o Espírito Santo então começa a trabalhar na vida da igreja como um todo, porque esse é o desejo de Deus. É que nós venhamos viver o que está escrito em 1 Coríntios 14, versículo 26. Vamos ler? Não está aqui no texto que eu coloquei. Eu quero que alguém encontre e leia, por favor. 1 Coríntios 14, 26. Vamos lá? Que fazer, pois, irmãos, quando Bora, Marcela. Quando vos congregais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Olha só. Que fazeis, pois, irmãos? Quando vos reunis, cada um, repita comigo, cada um. Cada um. Então, de novo, pergunte: o que é que você tem para me edificar hoje? Aí diz o que? O pastor tem. É isso? Não. Aí diz o que? Os irmãos do louvor têm. Não. Cada um tem. Cada um. Quem está dentro desse cada um aí? Aleluia. Cada um de vós tem. Tem o quê? Salmo. Aí diz salmos. O que é um salmo? Um salmo é uma canção de adoração ao Senhor. É você edificar o irmão da seguinte forma, né? A gente faz isso já, né? Olha, eu ouvi uma canção maravilhosa. Ouve aí. Que o salmo é uma forma de canção. Mas não só salmo, outros tem o quê? Doutrina. O que é doutrina? É dizer para o irmão assim: irmão, você cortou o cabelo, não pode cortar o cabelo, irmão. Irmão, você alisou o cabelo, irmão. Irmão, você deu escovinha, chapinha no cabelo, não está vendo? Não, não é isso. Ter doutrina não é isso. Ter doutrina é você ter um ensinamento da parte do Senhor para abençoar o irmão. Amém? É você dizer assim: olha, eu estava lendo a palavra hoje e eu aprendi algo novo sobre oferta. Que não é novo para você, mas está lá na Bíblia, não é novo. E você diz assim: eu aprendi aqui que quando você oferta, quando você faz isso. Então, ter uma doutrina é ter um ensinamento da parte do Senhor que possa edificar o irmão. Mas ele não fala só de doutrina. Cada um tem salmo, tem doutrina, mas o quê? Revelação. Ninguém trabalha na Kodak aqui, mas a gente tem revelação. Revelação de quê? Da palavra, revelação do Espírito. É algo, quando Deus fala algo conosco, ele diz assim: eu quero falar um rema para você. Quem sabe o que é um rema? Quem não sabe o que é um rema, pastor? Não sei o que é um rema, não. Bom, existem duas expressões da palavra. Existe a palavra logos, que é a palavra escrita. Amém? Que é a que nós temos nas mãos. E existe a palavra rema. A palavra rema é quando Deus revela algo dentro daquilo que está escrito para você. Então você diz assim: eu tive uma palavra rema. Né? Às vezes quando alguém está pregando assim que traz uma revelação na palavra, você diz assim: meu Deus, que rema. Ou seja, que revelação essa pessoa teve na palavra. Então você precisa ler a palavra, mergulhar na palavra, porque tem alguns remas, algumas revelações que Deus vai falar exclusivamente com você. E que você precisa compartilhar conosco, amém? Amém. Diz assim: olha, eu tenho um rema aqui, tem uma palavra que o Senhor falou comigo, mas tem que ser algo que a revelação ela nunca foge do logos. Então o rema nunca vai contrariar o logos. Não adianta você dizer: eu tive uma revelação assim e Deus me falou com alguma coisa que seja fora da palavra, esquece, já não é revelação, é revelamento.
Está fora. A revelação sempre, o Logos sempre vai ser o respaldo do rema. Amém? Quantos entenderam? Amém. Logos, palavra escrita, rema, palavra revelada. Amém? Amém. E depois da revelação fala o quê? Línguas, né? É o irmão chegar aí nos mistérios mesmo, né? E o manto desenrola, amém? Mas o que tem? Interpretação de língua. Aí é o mistério, já caiu no fogo, né? E aqueles irmãos mais do Pentecoste, que glória a Deus, aleluia, esses irmãos são bênçãos no nosso meio. Amém? Amém. Mas aí está dizendo que no nosso culto, ou o nosso culto, deve ser assim, um momento de edificação. Por isso que é bom nós chegarmos e orarmos e falarmos com Deus, e para que Ele possa nos dar algo, para nós ministrarmos também na vida dos irmãos. Nós não podemos vir para o culto só para receber. Nós temos que vir para o culto também para abençoar pessoas. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Outra coisa que o Espírito Santo manda nós fazermos uns com os outros. Essa é uma parte que está em Tiago, capítulo 5, versículo 16. Você pode abrir? Que diz assim: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Essa ação que nós acabamos de ler, de confessar as culpas, ela é resultado do caminhar junto. Amém? A igreja ela precisa ter um espírito de unidade tão grande, que nós possamos encontrar na comunidade onde nós nos reunimos um ambiente de confiança, onde as nossas culpas e os nossos erros não sejam jogados na nossa cara como uma afronta, mas sejam motivos de oração para que nós venhamos mudar. Então o Tiago está falando aqui, olha, queridos, vocês têm que entender o seguinte: vocês não podem ficar acumulando pecado. Vocês não podem ficar vivendo uma vida onde o pecado vai... Então o que você faz? Você confessa para pessoas que podem te ajudar. Você não vai confessar para todo mundo. Você vai confessar para pessoas e dizer: olha, eu tenho uma fraqueza, eu preciso de uma ajuda nessa área. E a pessoa então vai ser instrumento de Deus para fazer isso. Não só isso, o que nós devemos fazer quando o irmão fala para a gente que está numa situação dessa? Aí diz que nós devemos orar. Amém? Amém. Gálatas capítulo 5, versículo 13 diz assim: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Gálatas 5,13. Servi-vos uns aos outros pelo amor. Amém? Uma das maiores expressões do amor de Deus é o serviço. O serviço ao próximo é uma das maiores expressões do amor de Deus. E quando nós começamos a amadurecer espiritualmente, quando nós começamos a crescer espiritualmente, os sinais que seguem o crescimento espiritual, um deles é a humildade. E a humildade é a capacidade de reconhecer o outro e servi-lo. Às vezes a gente tem uma forma de tratar o pastor de uma forma diferenciada, e o irmão a gente não trata com a mesma honra que a gente trata o pastor ou quem quer que seja. E uma verdadeira comunidade cristã, onde os valores do reino estão em atividade, a gente não trata ninguém diferente. Nós tratamos todos com o mesmo respeito e com o mesmo amor. Por que a gente deve fazer isso? Porque quando Jesus nos ensina a amar, Ele nos ensina a amar nos mostrando por meio do serviço uma expressão de amor. Então quando, por exemplo, nós demonstramos amor para com o nosso irmão, quando nós estamos disponíveis a servi-lo. E esse é um grande desafio da igreja, porque nós vivemos em uma geração onde as pessoas elas até servem, mas elas servem por interesse. Ou as pessoas que elas acham convenientes. E nós não podemos deixar isso se estabelecer em nosso meio, amém? Amém. Nós não podemos deixar isso surgir em nosso meio. Mas nós precisamos colocar o nosso coração à disposição do reino de Deus.
Existem pelo menos 3 coisas que precisam estar à disposição do reino de Deus nas nossas vidas. Uma delas é o meu tempo. Amém? Entender que eu preciso ter um tempo para Deus e um tempo para servir aos irmãos. Isso tem que ser algo verdadeiro na minha vida. A segunda coisa é os meus bens. Vai chegar momentos em que alguém da comunidade onde eu estou vai precisar de algo que eu tenho. E eu não posso ser negligente nesse cuidado. Dizer, não, eu não vou fazer, coisa e tal. Pelo contrário, nós precisamos estar abertos a ter um coração liberal. Amém? Amém. E eu preciso servir a Deus e a comunidade onde eu congrego com os meus talentos. Todos nós aqui temos talentos. Amém? Amém. Em alguma área da sua vida, não sei qual, você é melhor que eu. Tem alguma coisa que você faz melhor que eu. Não sei o que é, mas faz. Não é? E porque você faz melhor que eu preciso de você. Amém? Amém. E quando nós começamos a reconhecer isso, nós colocamos a nossa vida à disposição disso. E aí quando Paulo fala sobre servir, ele não fala para servir de qualquer maneira. Ele fala para servir em amor. O mesmo amor que nós fomos amados. Amém? Então diga para o seu irmão assim, eis-me aqui para servir, meu irmão. Amém? Precisando de mim, estou aqui. Amém? E a gente precisa. Várias vezes a gente precisa, né? E às vezes a gente tem que fazer isso por amor e não por obrigação. Amém? Amém. Romanos 15, 7 diz assim: portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu para a glória de Deus. Falando de como as pessoas devem ser aceitas. João 15, 12. Eu vou ler, depois eu vou dar para vocês isso aqui, tá? Vou passar essas referências todas. João 15, 12 diz: o meu mandamento é esse, que vos ameis uns aos outros como eu. Nós falamos disso semana passada. Gálatas capítulo 5, versículo 26 diz assim: não sejam cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Aqui ele já começa a falar do que a gente não deve fazer uns com os outros. E a primeira coisa que ele fala que nós não devemos fazer é que nós não devemos ser cobiçosos. Né? Cobiçar aquilo que o outro tem. Eu estava falando ontem na Escola Céus Abertos que nós temos uma facilidade muito grande de chorar com os que choram. A nossa dificuldade às vezes é se alegrar com os que se alegram. E nós precisamos aprender isso, amém? O irmão teve uma vitória, nós então glorificamos a Deus também, amém? Amém. E aí ele fala assim, né? Não se irritem uns aos outros, né? Tem um amigo meu que a gente brinca muito, ele dizia, você tem o dom de me irritar. Gostou dessa, né, Roberto? E aí tem irmãos que é assim, que fica irritando. Então tem pessoas que gostam de ficar irritando o irmão, né? E aí então a Bíblia diz: não irrite seu irmão. Não só isso, a Bíblia diz assim, né? Além de não irritar, né? A Bíblia diz: não tem inveja uns dos outros. E é justamente isso, né? A inveja é quando nós não nos alegramos com o que Deus tem dado para os nossos irmãos. E nós precisamos nos alegrar com aquilo que Deus tem dado aos nossos irmãos. Amém? Amém. Ele diz assim, agora uma parte legal, né? Tiago, capítulo 4, versículo 11. Diga para o seu irmão, isso que o pastor vai ler agora, eu preciso colocar em prática. Amém? Tiago 4, 11. Diz assim, irmãos, não faleis mal uns dos outros. Irmãos, não mal uns dos outros. É muito importante nós pensarmos da seguinte forma. Nós temos a responsabilidade de proteger uns aos outros. Amém. Amém? Amém. Eu, pastor Santos, não gosto que ninguém fale mal de alguém que eu amo perto de mim. Já sabe que se falar vai arrumar uma confusão. Porque eu digo logo, você vai ficar falando mal dele, então vamos embora.
Estava no restaurante uma vez no Rio de Janeiro, e aí o pastor estava jantando comigo e começou a falar mal de um pastor que eu conheço. Só que ele não conhece o pastor, né? Ele ouve os comentários, esse pastor é muito famoso. E ele começou a falar mal do pastor. E aí eu disse assim: amado, posso te pedir um favor? Aí sim, pois não, fala. Não fique falando mal dele não. Porque se você continuar falando mal, eu não vou terminar nem meu jantar, eu vou embora. Ah, você é amigo dele? Eu sou. Pessoal. Você conhece ele? Não, não conheço. Então você está falando de alguém que você não conhece. O nome disso é fofoca. Mas nós às vezes abrimos brechas justamente aí. Porque nós permitimos que às vezes as pessoas falem mal de pessoas que são do nosso meio, da nossa comunidade, sem que a gente se manifeste. Você não vai brigar, você não vai arrumar confusão, amém? Mas você não precisa concordar, porque quem ouve, concorda. Fofoqueiro não é só quem fala. Quem ouve também é. Porque se não haver quem ouça, não há quem fale, irmão. E é um grande desafio, porque a fofoca, o disse-me-disse, ele é muito sutil. Ele começa mais ou menos assim: olha, eu vou te contar um negócio aqui do irmão fulano, mas é para você orar, viu? Vou falar só para você orar. E aí a gente estava ontem na escola, a irmã estava dando testemunho de uma irmã que tinha na determinada igreja, que ela ia orar e quando ela orava, ela falava mal da vida do irmão, orando. Ela dizia assim: Senhor, abençoa fulano, porque o casamento dele está destruído, Senhor. Ô Senhor, o filho dele saiu de casa, coisas que a pessoa tinha contado em particular para ela. Na oração, ela publicava. Imagina aí. Então, a religião ensina isso. A religião ensina você camuflar a fofoca com espírito de religiosidade, como diz assim, né, um espírito de falsa piedade. Aí a pessoa diz assim: eu vou contar aqui, mas só para você orar. Não quer saber não, eu oro sem você contar. E é um desafio, querido, sabe por quê? Porque quando o diabo ele encontra vulnerabilidade nessa área, ele pode destruir uma comunidade. Você sabia disso? E aqui nós não vamos permitir isso. Amém? Por isso quem me conhece sabe que eu tenho um padrão muito, muito radical. Fulano falou, eu chamo quem falou, coloco com quem está falando, um de frente com o outro, e digo: fala aí, como é que foi o negócio? Por quê? Porque aí você acaba: ah, pastor, eu não vou ter coragem, porque está falando. Todo mundo tem coragem de falar para mim. Então, assim, não faleis mal um dos outros. Quem fala mal de um irmão, julga seu irmão. Fala mal da lei, julga a lei. Se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas é juiz. Diga para o seu irmão assim: eu e você, nós não somos juízes. Só existe um juiz. Como é o nome dele? Jesus Cristo, amém? Então vamos fechar a boca, vigiar, amém? Tiago 5,9 diz assim: irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juízo está à porta. É aquelas queixas muito parecidas com fofoca, né? Que a gente acabou de falar. Efésios 4,32 diz assim: antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Amém? Amém. Eu gosto muito desse texto, especificamente. Esse texto, ele é o texto que às vezes me confronta diante de uma situação onde alguém me desagrada, porque ele manda nós sermos benignos. E a benignidade, ela é uma extensão da bondade, é a bondade ampliada. Quem é o benigno? É aquele cara que perdoa com facilidade. Deus é benigno. Como é que Deus faz para te perdoar? Quando você pede perdão? Não, peraí, uma semana, daqui uma semana a gente conversa, é assim? Você confessou, ele faz o quê? Ele diz que da mesma forma a gente tem que agir com as pessoas. E ele diz que nós não temos que ser só benignos, nós temos que ser misericordiosos. Quantos aqui já ouviram falar da palavra misericórdia? Aqui já ouviu eu explicando? Quem não sabe ainda, pastor, nunca ouvi falar, quero aprender hoje. Amém, em nome de Jesus. A palavra misericórdia, ela é uma palavra composta. Ela é a mistura da palavra miséria, miserere, no latim, com córdia, de coração.
Então a palavra misericórdia seria como dizer assim: Deus, coloca o teu coração na minha miséria. Por isso que a gente não deve ficar falando misericórdia a qualquer momento. Misericórdia, misericórdia. A gente fica falando e não sabe o que está falando. Davi diz no Salmo: bondade e me seguirão todos. Mas o que vem primeiro, a bondade ou a misericórdia? A bondade. Isso quer dizer que quando a bondade de Deus está sobre minha vida, não precisa da misericórdia. Quando é que eu preciso da misericórdia? Quando eu falho. E o que é misericórdia? É quando Deus não me dá o mal que eu mereço. A gente já explicou isso aqui, a diferença entre graça e misericórdia. Graça é quando Deus me dá o bem que eu não mereço. Isso é graça, amém? Amém. Mas quando Deus me vê errar, e a gente diz assim, ó, Deus perdoa o pecado, mas as consequências são Mas você sabia que até nas consequências da misericórdia de Deus se estabelece? Porque se fosse de verdade a gente escolher no nível que a gente merecia, meu irmão, ninguém aguentava não. Então Deus coloca sobre os nossos erros a misericórdia. Esse eu vou colocar meu coração no seu erro aí, mesmo no seu erro eu vou colocar. E sabe o que Deus está pedindo de nós? Que quando o nosso irmão errar conosco, nós venhamos fazer o mesmo. Tem gente que não merecia nem que você falasse mais com ela. Mas você fala. Fala por quê? Por misericórdia. Amém? Tem gente que é tão torto. Já conheci gente assim. Já tive discípulo assim. Que eu caminhava com ele, não era por bondade. Eu caminhava com ele por misericórdia. Porque eu sabia que se eu saísse de perto, o infeliz se desgraçava mais ainda. Aí eu não conseguia largar. O bicho era torto, não vou falar o nome não, mas o bicho era torto, pense num homem desconcertado. Quando eu pensava que ele estava bem, ele me aprontava uma daquelas bem cabeluda. E aí chorava, e dizia, pastor, eu estou arrependido. Uma semana depois estava fazendo de novo. E tinha vontade, tinha hora que eu dizia assim, Deus, eu não vou mais cuidar dessa pessoa. Aí o Espírito Santo dizia para mim assim, misericórdia, misericórdia, tenha misericórdia. E aí Deus me falava, às vezes aí quando eu resistia à misericórdia, Deus me dizia assim, quando eu não queria ter misericórdia, aí o Espírito Santo fazia aquela velha lembrança, que às vezes a gente não gosta de ouvir, o Espírito Santo dizia assim, quantas vezes eu já tive misericórdia de você? Né? Quantas vezes? Então diga para o irmão, quantas vezes Deus já teve misericórdia de você? Fala assim, então tenha misericórdia de mim. Amém? Que a Bíblia diz, sejam misericordiosos uns com os outros. E aí ele fala, perdoando-vos uns aos outros, como também Cristo nos perdoou. Grande desafio isso, né? Como também Cristo nos perdoou. Amém? Amém. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Amém? 1 Coríntios 12, 25 diz assim, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenhais os membros de igual modo, cuidado uns com os outros. 1 Coríntios 12, 25. O que diz nesse texto? Está dizendo que eu tenho a responsabilidade de cuidar de você. E você tem a responsabilidade de cuidar de mim. Esse versículo aqui, nós costumamos dizer, quando eu prego sobre ele, que nós estamos aqui quebrando a síndrome de Caim. Qual é a síndrome de Caim? Quando Deus pergunta para ele assim, onde está Abel, seu irmão? Ele pergunta para Deus, por acaso eu sou guardador do meu irmão? E nós não podemos ter esse espírito de Caim em nosso meio, amém? Amém. Diga assim, fora todo espírito de Caim. Amém? Amém? Nós temos que guardar mesmo. Eu vou ensinar para você algumas formas de guardar o seu irmão. Nós querem aprender? Amém. Primeira delas, você precisa notá-lo. Notá-lo como? Você precisa perceber seu irmão. Como assim, pastor? Simples. Você precisa fazer dele tão importante que no dia que ele não vier no culto, você sinta falta. Isso é notar a pessoa. E é muito importante isso no nosso cuidado. Por quê? Deixa eu explicar. Tinha uma irmã que... Eu sou muito chato com esse negócio. Por exemplo, quando a pessoa começa, faltou 3 cultos, eu já pergunto logo. Não está vindo por quê na igreja?
Aí tinha uma irmã, né, que eu nunca me esqueço disso, que ela, de vez em volta e meia, ela faltava no culto, assim, de domingo, né? Porque tem vários cultos. Nós hoje temos a graça de só ter 3 cultos por semana. Então, cada um deles tem uma funcionalidade. Tem essa escola discípula, que então, culto de campanha para mover a nossa fé. Domingo é o culto congregacional, mais voltado para a vida da igreja. Mas ela faltava. Aí, quando ela faltava, eu disse, minha irmã, você não veio? E eu via que ela me olhava assim, com a cara, sabe? De quem diz assim, eu estou doido para falar umas coisas para esse pastor. Aí, um dia, ela não aguentou mais. Ela disse, senhor pastor, posso falar uma coisa com o senhor? Eu falei, pode. Eu não gosto quando eu não venho para o culto, o senhor fica perguntando porque eu não vim, não. Aí eu disse para ela assim, minha irmã, a gente só sente falta do que é importante. Fique preocupado no dia que eu não sentir mais falta. É porque a irmã perdeu a importância. Aí ela olhou para mim, não pastor, toda vez que eu faltar, o senhor pode perguntar por que eu não vim. E interessante que ela não voltou mais. Mas a minha resposta era justamente aquilo que eu acredito. Você só sente falta do que é importante. Né? Se não for importante, quer ver um exemplo? Raramente você esquece o celular. E quando esquece, volta para buscar. Por quê? Porque você a considera importante para você, sim ou não? Sim. Mas sim, assim, diga assim, mas você tem que aprender que as pessoas devem ser mais importantes que as coisas. Amém? E nós precisamos reconhecer isso. Por quê? Porque nós, como seres humanos, nós temos algumas necessidades existenciais. Eu vou tirar um domingo aqui para pregar isso para vocês, que é muito forte essa mensagem. O Espírito Santo me deu alguns dias atrás, uns meses atrás, eu preguei em 2 lugares só, que fala sobre as nossas necessidades como seres humanos. Nós temos necessidades físicas, nós temos necessidades emocionais, nós temos necessidades espirituais. São necessidades, é coisas que se a gente não fizer, a gente se sente mal. Necessidades físicas, você precisa ir no banheiro, fazer número 1 e número 2. Necessidades fisiológicas, eu não quero mais, não vai adiantar, você vai fazer. Se não fizer, fica doente. É ou não é? Sim. Beber água, necessidade física. Não, eu vou ficar 1 ano sem beber água, vai morrer. Comer, tomar sol, coisas assim que a gente às vezes nem sabe, mas que são necessidades. Assim como nós temos necessidades físicas, nós temos necessidades emocionais que precisam ser correspondidas, que se elas não forem, nós adoecemos da alma. Uma das necessidades que o homem tem é a necessidade de pertencer. Nós precisamos pertencer a algum grupo. Quem disse isso? Deus. Ele disse, não é bom que o homem viva só. No Salmo 68, versículo 5, a Bíblia diz que Deus faz o solitário habitar em família. Então nós temos essa necessidade de pertencer a alguma coisa, a algo. Por isso que a ideia de comunidade, né, de grupo, de estar juntos, de ter pessoas que estejam envolvidas conosco de alguma forma. E quando nós estamos vivendo essa necessidade de pertencer a algum lugar, de pertencer a algo, isso é tão forte quando a pessoa não tem um equilíbrio da palavra, que você vê pessoas se matando agora nessa época da política porque ela gosta de um determinado partido e a sensação que ela tem é que ela pertence àquilo com tanta intensidade que ela está disposta a brigar com o irmão da casa dela, porque ela acha que ela pertence mais ao partido que à família. Ela não fala isso, mas ela age como se fosse. Então nós temos essa necessidade de pertencer. E nessa necessidade de pertencer, nós temos a necessidade de cuidado. Porque ninguém quer pertencer a um lugar onde não se sente cuidado. Sim ou não? Sim. Ninguém quer. Você quer pertencer a um lugar onde você se sente cuidado. E esse cuidado que Paulo fala aqui, ele é um cuidado mútuo. Nós precisamos aprender a cuidar uns dos outros. Amém? Quantos entenderam? Amém. Hebreus 3:13. Hebreus 3:13 diz assim: antes exortai-vos uns aos outros todos os dias. Quantos dias? Todos os dias. Durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. O que é que Paulo está dizendo? Que quando nós deixamos o irmão à vontade, o pecado pode endurecer o coração dele.
E aí aquele irmão tão bom, tão gente boa, tão bênção, pode ser roubado na sua fé, porque nós negligenciamos o cuidado. Sujeitáveis uns aos outros, no temor de Deus, Efésios 5:21. 1 Pedro 4:9, eu vou estar postando isso no grupo da igreja, para vocês relerem, amém? Todos os irmãos vos saúdam, saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Essa parte aqui é uma parte que a igreja não gosta de fazer. Na Argentina isso aqui é praxe, né? Toda igreja que eu fui, os irmãos saudavam com ósculo santo. Quem não sabe nem o que é ósculo santo? Sabe não? Quem não sabe, levanta a mão, o que é ósculo santo. Levanta a mão, Diego, para mostrar o que é ósculo santo. Ósculo santo é você chegar e ó, abraça aqui. Beijar o irmão no rosto. Ah, pastor, não quero beijar os outros não. Mas você sabia que era uma saudação clássica da igreja? Foi com esse código que Judas entregou Jesus. E é uma expressão, na Argentina, eu fui para a Argentina, eu achei muito interessante, porque até os ímpios, na apresentação, eles dão um beijo, né? Vocês veem isso, quando qualquer time de futebol da Argentina for jogar, observe isso, eles se cumprimentando, eles beijam no rosto. Pelo contrário, a Bíblia diz que tudo é puro para os puros, mas que nada é puro para aqueles que são impuros na sua mente. Então, quando você é impuro na sua mente, aí nada vai ser puro para você. Agora, quando você tem a mente pura, você vai encarar isso com muita naturalidade, porque você entende que faz parte de algo, né? Ele está falando aqui de que nós, como seres humanos, temos a necessidade de ser amados. E essa é uma expressão de amor. Amém? Amém. Ele diz assim, no versículo, João 13, nós lemos semana passada. Efésios 4:32 diz assim: antes sede um para com outros benignos. Eu falei isso aqui já, né? E para a gente terminar, Gálatas 5:15 diz assim: se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos canso mais também uns aos outros. A igreja desses irmãos aqui estava passando um perrengue terrível, não estava? Porque Paulo está dizendo que os irmãos estão mordendo uns aos outros. Gálatas 5:15. Os irmãos estavam mordendo os outros. Imagina aí que laço. Diga assim: Deus nos livre desse mal. Amém? Tem gente que não quer morder, não quer beijar, mas quer morder, né? Então Deus nos livre desse mal. Amém? Amém, irmãos? E essas expressões, nós vamos passar para vocês esse texto. Eu queria que vocês relessem depois, essa semana, amém? Quantos vão fazer isso? De verdade. Eu queria que vocês lessem e vocês orassem ao Espírito Santo, dizendo assim: Espírito Santo, eu quero viver essa realidade na minha vida e na vida da igreja. Por quê, queridos? Porque a maior vontade de Deus em relação aos seus filhos é que eles expressem a natureza de Jesus. E a natureza de Jesus é manifesta num mandamento chamado amor. E nós, como igreja de Cristo, nós precisamos viver isso. Nós precisamos viver um ambiente tão firme de comunhão, de cuidado, que quem chegar em nosso meio queira ficar aqui. Amém? Amém? Esse é o maior testemunho de evangelismo que existe. É você chegar num lugar onde você se sente querido, amado, cuidado, onde as pessoas se importam com você. Eu estava em uma igreja no interior pregando e aconteceu algo que eu gostei muito. Eu disse assim: eu creio que isso é igreja. O irmão, ele trabalhava de motoboy e no final de semana, antes do que eu estava lá pregando, a moto dele foi roubada. Ele estava voltando para casa, para o trabalho, e aí do trabalho, e dois homens abordaram ele, tomaram a moto dele, e essa moto dele era a moto que ele trazia o sustento para dentro de casa. E ele passou uma semana muito abatido, né? E aí eu fui pregar naquela igreja naquele domingo. Aí eu cheguei lá na igreja para pregar. Quando eu entrei, né, para ir no banheiro, uma moto, zero, né? Sem placa, sem nada. Muito melhor do que tinha roubado para ele. Assim, essa moto aí, pastor, tá na rifa? Eu disse: não, é uma surpresa que a gente vai fazer hoje. Surpresa? Assim, para quem? Assim, teve um irmão que roubaram a moto dele semana passada.
E aí nós reunimos os irmãos da igreja e compramos essa moto para dar para ele. Ele não sabe. E aí ele veio para o culto, né? E participou do culto. E aí quando terminou, o pastor chamou ele e disse assim: irmão Roberto, vem cá. E ele foi assim: irmão Roberto foi assaltado, irmão, semana passada. Como foi? Conta o testemunho de livramento. Ele: irmãos, foi graças a Deus. Deus não permitiu que eles fizessem nada comigo. A moto vai, Deus dá outra. E eu sei que é meu ganha-pão e Deus vai abrir uma porta porque Ele é fiel e coisa e tal. E eu sei que o importante é que eu estou vivo, vou poder criar meu filho. Aí eu poder estar grávida, né? Vou poder criar meu filho, vou poder ver meu filho nascer. Eles poderiam ter feito uma maldade comigo, mas eu dou glória a Deus. Só a Bíblia diz que em tudo dai graças. E eu dou glória a Deus porque eu estou vivo. Aí todo mundo aplaudiu, coisa e tal, né? Aí o pastor disse assim: você sabe que você é da nossa família, né? Aí disse: sei, pastor. Você sabe que o que dói aí, dói aqui, né? Aí disse: sei, pastor. E você sabe que a gente não poderia ver isso acontecer e não fazer nada, né? Aí disse: não, pastor, eu agradeço pelas orações. Não, irmão, a gente não vai só orar, não. Aí o irmão veio de lá de dentro com a moto, né? Toda piscando, né? Aí disse: olha, esse é o presente de Deus para você. E aí ele chorou muito, né? A família chorou muito e deu a moto novinha para ele, 0. E ele ficou impactado com aquilo. Agora imagine só o elo de ligação que esse irmão criou com essa comunidade. Então isso é igreja, irmãos. Igreja não é só a gente vir para receber, é nós compartilharmos isso da dor do outro. Aquilo ali foi... eu achei lindo, né? Falei com ele: como é que vocês compraram a moto? Ele disse assim: nós tínhamos um fundo de reserva aí que a gente estava usando para algumas coisas. O Espírito Santo disse que a gente precisava fazer isso. E nós obedecemos. Então a igreja, ela precisa voltar a viver essa realidade. Amém? Essa realidade de nós olharmos um para o outro e dizer assim: olha, aqui você não é só uma pessoa que entra e sai. Você é da minha família, você é meu irmão. E é isso que nós queremos viver dentro da igreja de Cristo. Esse foi o nosso sonho de igreja, né? Viver uma comunidade onde nós sejamos verdadeiramente discípulos de Jesus. Amém. E onde as pessoas olhem para nós e nos conheçam, não porque a gente carrega uma Bíblia ou porque a gente tem um nome de crente, nada disso. A nossa maior identidade tem que ser o amor. Amém? Amém. Você crê nisso? Amém. Então que nós possamos amar uns aos outros, edificar uns aos outros, se preocupar, saber como o irmão está, né? Olhar cada rostinho que vem. Hoje a gente tem a oportunidade de ter uma comunidade ainda pequena, mas nós vamos crescer e é Deus quem dá o crescimento. E vai chegar uma hora que a gente vai olhar muita gente, então a gente tem que começar a exercitar agora, amém? Amém. Começar a olhar para o irmão hoje, não sabe o nome dele, chega para ele e pergunta: meu amado, como é seu nome? Pastor, eu sou ruim de gravar nome, então grava a fisionomia, né? Mas ou se não associar, né? Você perguntar o nome do marido, o nome da esposa, e aí junta, né? Jace, Zé Carlos de Jace, você já sabe, né? Nani de Neide, Neide de Nani, aí já vai. Bernardo de Aline, Aline de Bernardo. Aí você já vai conseguir. Por quê? Porque é muito bom nós termos esse calor humano em nosso meio. Amém? Glória a Deus. Amém. Vamos orar? Eu queria que você orasse com alguém que não é a pessoa da sua aliança. Se você está perto da sua esposa aí, você vai procurar outra pessoa. Nós vamos orar agora uns pelos outros.